Não importa quão poderoso um homem ímpio venha a ser, ele vai cair. Em relação ao homem ímpio, a sua queda é sempre iminente. E qual a implicação disso na minha e na sua vida hoje? Esse é o meu devocional, esse é o nosso devocional de hoje, nossa palavra da oração, nossa oração da manhã, baseado no Salmo 9. Lembra qual é o contexto aqui do Salmo 9? O Salmo 9, Davi está orando a Deus e dizendo, olha, o Senhor há de me dar vitória em relação aos meus inimigos. As nações, elas serão punidas. Esse é o contexto aqui, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com cada um de vocês. Bom dia, Deus abençoe, que vocês tenham um dia abençoado e fortalecido, cheio da presença de Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos ler apenas o versículo 19 e 20. Levanta-te, Senhor, que o homem não prevaleça e as nações sejam julgadas na tua presença. Está vendo? Deus não é Deus só de Israel. Deus é Deus do mundo inteiro. Que as nações sejam julgadas. Verso 20. Senhor, provoca-lhes o temor, que as nações saibam que não passam de mortais. Que o Senhor julgue as nações, que o Senhor faça com que esses homens fiquem apavorados, porque esses homens são apenas mortais. Então, eu vou desenvolver o nosso devocional hoje, baseado basicamente nisso aqui. Então, veja bem, os homens poderosos, eles acham que eles vão durar para sempre. Davi fala isso várias vezes aqui neste salmo, que os homens ímpios, a sua memória vai cair no esquecimento. Mas os homens poderosos, eles acham que serão invencíveis, sabe? Que eles se consideram uma espécie de Deus. Ao longo da história, os grandes líderes de nações sempre foram confundidos com Deus. Quer dizer, por eles mesmos, né? Eles se achavam Deus. Por exemplo, Faraó. Faraó achava que era a encarnação de uma divindade. No Império Romano, havia o culto ao imperador. Então, assim, lembra também, a Bíblia fala, Herodes, né? A Bíblia fala em Atos, que um rei começa a falar e o povo diz assim, é voz de um Deus. Os homens poderosos, eles sempre se consideraram uma espécie de Deus. Não apenas reis, artistas poderosos. Sabe, no nosso país, um jogador de futebol muito rico, ele pode se achar uma espécie de Deus. É impressionante. Os homens poderosos, eles acham que são uma espécie de Deus e que vão durar para sempre. E você e eu também. Até aqui em nossa insignificância, nós também podemos passar por essa tentação de achar que somos invencíveis. Sim, todos nós podemos passar. E aí eu quero lembrar para você deste salmo de Davi e da história. Davi está dizendo, o Senhor julga as nações, eles serão esquecidos, eles vão cair. O primeiro exemplo disso, que eu vou dar hoje aqui, é o de Belsassar. Belsassar, ele era um rei na Babilônia. Seu pai, Nabucodonosor, havia destruído Israel. A Babilônia era uma superpotência na época. Aparentemente intransponível, um povo que aparentemente ninguém conseguiria destruir. E está ali, Belsassar. O texto bíblico declara em Daniel capítulo 5 que Belsassar estava fazendo uma festa. Ele pegou os utensílios do templo, como um sinal mesmo de profanar, sabe? De profanação em relação às coisas de Deus. Arrogante, arrotando suas arrogâncias para tudo que é lado. Aí diz o texto que nesse instante apareceu um dedo, uma mão na parede, escrevendo algo na parede. Diz o texto bíblico em Daniel capítulo 5 que os joelhos do rei começaram a bater. Tão apavorado que ele ficou. Não foi isso que a gente leu aqui? O Senhor põe medo. Veja, declaro, verso 20. Provoca-lhes temor. O Senhor faz com que eles fiquem apavorados. Foi isso que Deus fez ali com Belsassar. E aí Deus disse, né? Apareceu uma inscrição lá na parede, que de maneira resumida significava o seguinte: o seu reino foi contado, pesado e passado a outro. Ou seja, você vai cair. Outro vai ser colocado no seu lugar. Mostrando assim, não interessa quão poderoso você é. Se você é ímpio, você fica arrogante, Deus vai fazer com que você caia. A arrogância precede a ruína, diz a Escritura. É isso que a Bíblia declara. Mas, gente, você não vê isso em outros ambientes também? Não apenas nas nações? Nações que pareciam, né, invencíveis. O Império Romano, o Império Romano, ninguém jamais vai ganhar do Império Romano. Bárbaros começaram a destruir Roma. E a igreja, aquela comunidade de pescadores permaneceu, o Império Romano caiu. Mas note isso, esses poderosos caindo, esses homens que se consideram invencíveis caindo. Quer ver, vou dar um exemplo bem clássico disso, muito real para mim hoje. As grandes mídias poderosas, intransponíveis, aí hoje elas estão perdendo espaço para o YouTube, por exemplo. Para quem? Um cara, na casa dele, compra uma câmera, um celular de R$2.000, e ele tem mais audiência que aqueles mentirosos do Jornal Nacional. Gente, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo isso.
como que os poderosos pareciam que ninguém jamais ia ganhar desses caras, que esses caras seriam invencíveis. E aí, uma multidão de gente em casa está ganhando esses caras. Não é por acaso que a cada dia jornalistas saem dessas grandes emissoras e vão trabalhar no YouTube, porque eles não conseguem bancar, não conseguem pagar o salário deles, porque o YouTube paga mais. Então, gente, note isso. Os homens poderosos, não apenas as nações. Uma hora aparece um dedinho na parede dizendo: a sua hora chegou. Então, por que eu estou falando disso tudo para mim e para você, falando disso para você hoje? Né? Principalmente por conta... Primeiro, é por conta do texto mesmo. Eu estou simplesmente, vocês estão aqui comigo, eu estou simplesmente seguindo o Salmo. Tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje, né? Com a questão da guerra lá na Ucrânia, do Putin, aquele ditador invadindo a Ucrânia. Tem tudo a ver com o meu texto. Não fui eu que escolhi isso. É o texto, é a palavra de Deus mesmo que é poderosa. Para que a gente se lembre. Então, eu estou falando tudo isso aqui para que você se lembre. Deus está no controle. Esses homens poderosos que se acham invencíveis, eles vão cair. Todos eles. Nabucodonosor, quando Nabucodonosor estava ganhando e destruindo Israel, não foi porque Deus perdeu o controle, Deus estava controlando. Então, lembre-se disso. As nações estão sendo controladas por Deus. O coração dos reis está nas mãos de Deus. Deus inclina para onde Deus quer. Não fique apavorado. Confie no Senhor. A segunda grande lição é: não seja arrogante o bastante para dizer: esses homens podem achar isso, que eles são uma espécie de deuses. Esses homens podem achar que são o máximo. Eu não, eu sou humilde. Você sabe, só de falar que você é humilde, você já provou que é arrogante. Essa tentação também é uma tentação que eu e você podemos enfrentar. De achar que nós somos autossuficientes, de que nós somos poderosos. Não somos. Eu acabei de fazer uma cirurgia, estou sentado aqui, ó, não desisti não, hein, gente? Estou aqui firme. E estou fazendo sentado porque eu estou com o joelho operado, operei sexta-feira, mas estou aqui com vocês. E eu estou lá, sabe, na sala de cirurgia, esperando. E o médico que fez, todo mundo falou que ele era muito bom. Mas a minha confiança estava em Deus, sabe por quê? Mesmo um cara muito bom, para ele, quantos joelhos aquele médico operou? E aí, sabe, meu joelho é apenas mais um para ele. É apenas mais um. Às vezes você na sua casa, você está lá fazendo lá um arroz. Para você o arroz. E você queima o arroz. Por quê? Porque todo dia você faz arroz. O meu joelho, para aquele médico, é como um arroz para um dono de casa. Todo dia ele abre o joelho. Todo dia ele faz aquilo ali. Você acha que não há uma tentação de ser relapso? Claro que há. Não é por acaso que tem gente que esquece gases dentro do joelho de pessoas. Sim, eu conheço histórias. Né? A gente sabe disso. Caso de pessoa que o joelho esquerdo ruim operou o outro. Ah, opa, acontece, acontece. Porque é mais um dia. Para aquele médico era apenas mais um dia. Para aquele médico, sei lá, não sei se ele brigou com a mulher dele de noite. Entendeu? Então, no final das contas, a gente está nas mãos de Deus. Todos nós somos frágeis. Todos, o tempo inteiro. Claro, quando você vai passar por uma cirurgia, aí você percebe mais a sua fragilidade. Mas não importa, em todo o tempo, você, meu irmão, você é frágil. Nada nós podemos fazer se Deus não nos abençoar. Por isso, num grau menor, muitas vezes nós podemos achar que somos deuses, que somos autossuficientes. Não somos. É Deus quem nos mantém. É Deus que vai guardar você no seu dia de hoje. É Deus que vai conduzir você no seu dia de hoje. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Não seja como esses arrogantes que acham que vão permanecer para sempre, baseados em seu poder. Não. Nós vamos permanecer, porque Deus é conosco. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, o Senhor controla as nações. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos e nós confiamos em Ti. Neste exato instante, o Senhor não perdeu o controle do mundo, nem da Rússia, nem da Ucrânia, nem da minha vida, nem da vida do seu João, da dona Joana que estão me ouvindo agora. O Senhor continua no seu trono, sendo soberano sobre todos nós, sobre os nossos problemas, sobre as nossas vitórias. O Senhor é soberano. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Oramos a Ti, Pai. Abençoe o nosso dia. Guarde as nossas vidas. Nós não podemos fazer nada se o Senhor não for conosco. Se o Senhor não for conosco, nós vamos gaguejar lá na reunião. Se o Senhor não for conosco, nós partiremos dessa para melhor. Se o Senhor não for conosco, Pai, nós não iremos vencer mesmo os mais frágeis de nossos inimigos. Se o Senhor não for conosco, nós terminaremos como estes poderosos, fracassados. Mas se a Tua mão é conosco, Pai, ainda que os nossos inimigos sejam maiores do que nós sairemos triunfantes, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que a Tua paz, que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo sejam conosco em mais este dia, em nome de Jesus.
Amém, meu querido? Que Deus abençoe vocês. Curtam, se inscrevam, comentem. Até amanhã, se Deus quiser.